Olá, pessoal. Nós hoje vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 28. Eu me chamo Josilene, eu vou estar aqui com vocês nesse momento. Então, eu vou ler o item 28 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois nós vamos conversar sobre ele. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhes o fim? A resposta: quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que estejas o moribundo, ninguém pode com certeza que sua última hora, dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões. Sei muito bem que há casos os quais pode considerar com razão como desesperadores, mas não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde. Não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra as suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça lhes é concedida, pode ser para ele a maior importância. Por que ignorar as reflexões que poderiam fazer seu espírito nas convulsões da agonia? E quantos tormentos podem poupar-lhe um relâmpago de arrependimento? O que o materialista, que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quanto estejais em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, se não fosse senão um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Irmãos, Deus nos fez não perfeitos. Ele poderia, mas ele não nos fez perfeitos, ele nos fez perfectíveis. Poderemos um dia chegar ao grau de perfeição. O próprio Jesus nos disse: vós sois deuses. Poderemos alcançar essa perfeição através da nossa caminhada, da nossa evolução. Quando Deus nos criou, ele nos deu os bens mais preciosos, o livre-arbítrio, a eternidade para a nossa caminhada. Ele nos deu a pluralidade das existências. Ele nos deu a oportunidade de nós fazermos as nossas escolhas, os nossos caminhos. E nos deu a oportunidade de, reencarnando, podermos esquecer o nosso passado, na importância de lutarmos, de batalharmos e conquistarmos, por nosso mérito, a nossa evolução, a nossa perfeição. Ele nos deu a lei da causa e efeito. Ele nos deu a oportunidade de nós escolhermos. Ele nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, a cada vez que encarnamos, nós fazemos as nossas escolhas. Essas escolhas nos dirão como vai ser o nosso futuro. O nosso hoje muito tem do nosso passado. Ele nos fez essa caminhada, essa oportunidade de aprendermos por nós mesmos, de aprendermos com os nossos erros. Mesmo aquelas criaturas em que a gente possa considerar
evolução, espíritos de luz, eles também tiveram sua caminhada, eles também tiveram a sua evolução, o seu andar, o semear e o colher. Então, isso que Deus nos deu, Ele nos deu a oportunidade de estarmos hoje aqui para resgatarmos os nossos erros, para também colhermos os nossos frutos, para também semearmos o que a gente vai colher mais à frente. A gente sempre ouve dizer que a Terra é um mundo de expiação e de provas. A gente ouve dizer que a Terra é uma escola, é um hospital. E a gente sempre se pergunta, por que escola? Por que hospital? Na nossa lida espiritual, na troca de corpos, na pluralidade das nossas existências, a Terra agora se configura no que nós necessitamos para seguirmos o caminho da nossa evolução. Então, nós chegamos e lá, quando estamos no mundo espiritual, nos preparando para a encarnação, ela vai ser uma escola, ela vai ser um mundo de expiação para nós, se nós tivermos um grau de consciência para escolhermos aquilo que a gente pode enfrentar, para colocarmos o nosso aprendizado à prova. Então, ela vai ser uma escola. Na escola, nós vamos estudar, nós sabemos que vai existir testes, que vai existir trabalhos para averiguar o nosso caminhar na escola. Então, para nós, para esses espíritos que têm um grau de consciência, que a Terra é uma escola, a criatura se propõe a fazer, a criatura se propõe a vir, se propõe a colocar a si mesmo, diante de si, o seu aprendizado. Hospital, bom, para o hospital a gente só vai das últimas, né? Para o hospital a gente vai doente, para o hospital a gente não vai alegre e contente, saltitante para um hospital. A gente vai para o hospital quando está doendo, a gente vai para o hospital quando há uma necessidade. Então, lá no mundo espiritual, embora Deus nos permita passar um bom tempo na raticidade, a lei da evolução chega para todos. Mesmo que eu diga, estou desencarnado, não quero mais saber de encarnação, a lei da evolução, uma hora, vai me pegar e vai dizer, não, meu filho, você precisa, é sua hora, é sua vez, você não pode ficar parado para todo sempre, amém. Então, para nós, para esses espíritos que vêm, a Terra é um mundo de expiação, a Terra é um hospital, o corpo pode ser um meio de aprendizagem. A justiça divina, o amor divino nos permite as escolhas. A justiça divina nos permite que a gente arque com as nossas escolhas. Então, a justiça divina nos prova quando nós vemos o quanto nós somos diferentes, quantas vidas são diferentes, como cada cabeça é um mundo, como pensamos diferente, como temos situações diferentes, como vivemos, como pensamos de maneira diferente, como temos caminhos tão diferentes, embora caminhos tão diferentes, embora sermos tão diferentes, parece um emaranhado, mas todos os nossos caminhos, os que dão muitas voltas ou os que vão mais retinho, a finalidade, o final desse caminho é o mesmo, o retorno para Deus, o conquistar da nossa verdadeira imagem, que é a imagem e semelhança ao Criador, esse luz, esse amor, esse termo destituído de todos os nossos defeitos, das nossas vicissitudes.
Então, para muitos de nós, essa vida pode vir. Nós nos encontramos no mundo trajes físicos proporcionais que nós enfrentaremos, sejam doenças, sejam acidentes, sejam a fatalidade não existe. Então, tudo o que anima a carne é o espírito, é do espírito que advém as virtudes, as vicissitudes. Então, presos aos corpos estão espíritos. Então, os corpos têm corpos santuários, corpos oficinas, corpos flagelos, corpos ambulâncias, corpos bênçãos, corpos esconderijos, corpos expiações, corpos prisões. Tudo que nós fazemos a nós mesmos e ao próximo marca-nos o nosso perispírito. Quando nós nascemos, o nosso corpo pode se moldar às sequelas dos nossos perispíritos. Então, muitos de nós apresentamos deficiências, muitos de nós apresentamos quadros com doenças graves, muitos de nós apresentamos vícios, tendências, a vicissitudes, etc. Então, podemos, digamos, num momento de extrema dor, no momento em que o corpo está condenado à morte, nos é lícito abreviar essa existência, como vimos no capítulo 5, no item 28. Nós não podemos. Cada um de nós recebemos o que exatamente nós necessitamos, o que pode não ser muito fácil, o que pode se configurar em muitas dores. No Livro dos Espíritos, existe a pergunta 593, também, que quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável, horrível, será culpada por abreviar ela alguns instantes de seus sofrimentos, apressando voluntariamente a morte? A resposta é sempre o culpado aquele que não aguarda o termo de Deus, que lhe marcou a existência, que lhe criou. Quem poderá ao certo do malgrado das aparências, que esse término dessa vida tenha chegado, de que o socorro esperado não vem no último momento? Quando ele fala que nós não temos consciência de até onde vai, e que quando esses últimos momentos em que o corpo, em que o espírito ainda está no corpo, pode ser de suma importância para esse espírito, para o desencarne, para o desenlace, para o despertar espiritual, o despertar da consciência espiritual desse espírito. Então, a gente pensa, a gente acredita que nós podemos minorar o sofrimento, mas nós espíritas sabemos que é necessário tomar o cálice, ainda que amargo, até as suas últimas gotas, porque só Deus sabe, só Deus... Há insondáveis questionamentos. Infelizmente, nós julgamos bastante. Engraçado que muitas vezes a gente tem um tribunal dentro da gente. Nós somos juízes, nós somos advogados de acusação ou de defesa, dependendo do nosso vínculo com a pessoa. Nós somos um carrasco. A gente julga, a gente absolve ou condena de acordo com os nossos sentimentos. E a gente é carrasco quando a gente expõe a nossa opinião, o nosso peso,
emocional em cima daquilo. Então, os materialistas podem dizer, não, não é nada. A morte do corpo finda com todas as coisas. Nós espíritas sabemos que a morte do corpo é a morte da matéria, mas o espírito continua. O espírito aprende até o último minuto. E aquele arrependimento, aquele momento de elucidação, aquele momento em que a pessoa voltou à lucidez, que repensou, ele pode significar muito para o seu adiantamento. Há também as questões mais ligadas ao perispiritual. A gente sabe que a gente vai se desgastando, que aquilo vai se desgastando, a gente vai se desligando devagar. Um choque do desligamento pode atordoar, pode trazer um sofrimento ainda maior para o espírito, ali agarrado àquele corpo. A gente sabe que pode acontecer de ainda que tenha sido pouco tempo. É só um sofrimento, é só um tempinho, já está à beira do fim. Mas ainda assim, aquele espaço, aquela decisão, aquele espacinho de tempo, ele nos vai ser cobrado. Então, há uma falsa caridade. A gente quer acabar com a dor da pessoa e a nossa, do nosso ente querido, ou sejamos conosco, ou estejamos na condição de acompanhantes. Mas, enfim, só Deus sabe exatamente aquilo que o outro precisa ou aquilo que nós precisamos. O próprio Jesus demonstrou que a morte, ele chamou Lázaro, ele tirou Lázaro do túmulo. Isso nos coloca numa situação que não podemos julgar, não podemos dizer que o fim realmente é aquele. Então, a gente tem que entender que nós não dispomos do poder de tirar a nossa vida, já que nós não temos o poder de criá-la. A Deus cabe todo o poder sobre as nossas vidas. Então, o choque vibratório, os laços do perispírito, as consequências psíquicas e emocionais, tanto no desencarnante, tanto na gente como no outro, pode trazer muitas dores. O que a gente pode fazer é minorar o sofrimento. O que for possível é tratar com amor, é ter resignação. É muito difícil a gente ver a bondade divina nas situações dolorosas. É muito difícil a gente ver o amor de Deus nas situações que nos dilaceram a alma, nas questões em que todo o nosso ser se quebra. Mas é justamente nessas questões, nessas situações, em que o amor divino se faz mais presente, porque ele nos possibilita resgate de velhas dívidas, ele possibilita o aprendizado de novas coisas, nos possibilita o crescimento espiritual. Nós sabemos que a verdadeira vida não é essa. Nós sabemos que tudo que nós temos de material fica, e tudo que nós somos, aquilo que nós somos, é o que nós levamos.
Então, quando há essas provações dolorosas, é difícil, é bastante difícil a gente enxergar a bondade infinita de Deus, a gente enxergar o amor que nos cerca, que nos ampara. Mas são justamente essas situações que possibilitam o nosso crescimento, o nosso avanço evolutivo. Então, não devemos temer a morte, não devemos temer a dor, não devemos temer o nosso destino. Devemos desenvolver a resignação, a aceitação. É tão doloroso as partidas prematuras, o acompanhamento de quem amamos, o sofrimento de quem nós amamos. No entanto, aprendemos a termos paciência, aprendemos a termos mais confiança, aprendemos a tirarmos de nós mesmos, porque sabemos que não é uma única existência, que nenhum sofrimento é castigo, é em vão, mas tudo é para o crescimento e aprimoramento da nossa alma, do nosso espírito, da nossa essência, da nossa caminhada evolutiva. Então, diante do sofrimento nosso ou de outrem, devemos agir com respeito a toda a vida. Não nos é designado minorar, a gente fica tão apavorado, a gente fica com tanto... Quando a gente ouve falar sobre enfermeiros ou médicos, que a gente chama anjos da morte, serial killers, a pessoa é um assassino serial em que está ali e se acha que realmente está libertando, está fazendo uma coisa boa para aquela criatura que está ali. Ele só está ajeitando uma passagem mais rápida, indolor. A gente se espanta, mas quando a dor bate à nossa porta, às vezes a gente tem as nossas dúvidas, as nossas dificuldades. Então, é difícil, é realmente difícil aceitar o amor de Deus quando ele vem numa dor, numa provação difícil, em alguns casos, extremamente dolorosos, sejam de doenças, sejam deficiências. A gente tem que aprender a aceitar. É a nós espíritas é dado o amparo de saber que nada nos acontece por mero acaso, que a justiça divina trabalha nas nossas vidas, mas que o amor do Pai é permanente, é marcante, é certeiro, que a gente precisa aprender a confiar, a se entregar, a se deixar envolver por esse amor, a se deixar invadir por esse amor. Às vezes a dor nos pega de maneira tão grande, cada célula do nosso corpo dói, cada partícula da nossa mente está envolvida naquela situação dolorosa, ver alguém que nós amamos desenvolver uma doença física incurável, termos nós mesmos uma doença
Mas o amor de Deus está aí, nos estendendo a mão, nos explicando que a verdadeira vida não é essa, que a verdadeira vida é a vida espiritual, que a gente pode celebrar a nossa existência, que a gente pode sentir esse amor e se apoiar nesse amor e se deixar envolver por esse amor. A gente deve praticar o desapego ao nosso corpo, cuidar do nosso corpo, sim, mas saber que a única certeza que todos nós temos é que um dia a morte chega. E para que ela não chegue, como Paulo de Tarso diz, para que ela não chegue e nos surpreenda como um ladrão, que a gente se prepare para aquilo, que a gente se prepare, que a gente exercite o desapego, exercite o amor, exercite a benevolência, mas a boa benevolência para nós, para com os outros, na certeza que a gente deve total proteger as nossas vidas, que a gente deve seguir até o último minuto, na esperança de que as nossas dúvidas de hoje, quanto às nossas dores, quanto às provações a que nós nos submetemos, tudo vai ser nos explicado, tudo vai ser nos esclarecido, tudo vai fazer sentido quando a gente estiver na verdadeira vida, na vida espiritual. Que Jesus possa encher os nossos corações de amor, que Ele possa encher os nossos espíritos de coragem, que Ele possa encher a nossa alma de determinação e de entendimento, para que nós não fujamos dos nossos compromissos, para que a gente encare a vida como uma viagem, como uma passagem, que às vezes se apresenta bastante difícil, mas que não é só isso, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, que o nosso lugar, que a nossa casa, que aquilo que nos espera está no mundo espiritual. Então, nos fica a certeza que não devemos, nós podemos minorar, nós podemos abarcar, nós podemos tentar de todas as forças diminuir o nosso sofrimento, o sofrimento daquele que a gente ama. Mas a gente não pode, não é do nosso direito, abreviar nem as nossas vidas, nem a vida do nosso próximo. Que Jesus possa nos abençoar com todo o amor, com todo o entendimento e com toda a coragem, para que a gente possa seguir as nossas vidas a verdadeira vida espiritual, que Ele possa encher os nossos corações de coragem, de confiança e de fé, muita fé, porque a fé consola, a fé nos dá certeza, tal como os antigos cristãos do circo, que cantavam hosana mesmo diante dos leões. Eles eram tidos como loucos. Que nós possamos ter essa loucura de acreditar que mesmo diante das maiores dificuldades, que a gente possa ter certeza que Deus é por nós, que o seu amor vela, que o seu amor infinito protege, guarda e guia. E se algo nos assalta aqui, se algo nos dói, que a gente possa guardar e enfrentar com resignação, coragem e fé,
na certeza que tudo nos será esclarecido. Muita paz e muito amor nas nossas vidas, muita compreensão, muita coragem e muita fé. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Amém.